Primeira carta de João, capítulo número 3. Versos de 1 a 6. Eis o que diz a palavra do Senhor. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados. Nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Seca-se a erva e cai a sua flor. Amém. A doutrina da adoção é uma doutrina que decorre da justificação. Alguém já fez a diferença, já demonstrou a diferença de privilégio entre a justificação e a adoção, ilustrada da seguinte maneira. Indubitavelmente, o Novo Testamento nunca separa a justificação da adoção, nem tampouco as confunde. Em termos humanos, é bem possível imaginar a justificação de um homem sem pensar, nem remotamente em ele ser adotado. O fato de um juiz pronunciar o veredito de não culpado não o compromete a levar o acusado para sua casa e conceder-lhes todos os privilégios de filho. Esta ilustração demonstra bem o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Além de nos livrar da culpa dos nossos próprios pecados por meio da justiça de Cristo, Deus, na sua infinita bondade, ainda nos torna, aliás, filhos por meio de Cristo Jesus. Ele não somente inocenta o culpado, mas traz o culpado para fazer parte da sua família. Lhe dá privilégios e oferece uma nova vida. Haja vista este culpado se reconhecer como tal e crer em Cristo Jesus como seu Salvador. Deus não somente nos declara justos por causa de Cristo. Deus não somente tira de nós o domínio do pecado e toda acusação de Satanás, mas Ele também nos faz herdar as bênçãos de Cristo. A condição de um cristão, portanto, é a de quem não pode afirmar ser órfão, ainda que alguém tenha perdido o pai ou a mãe. Nosso Deus nos diz, em sua palavra, pode até uma mãe ou um pai esquecer de seu filho. Todavia, o Senhor jamais se esquecerá de ti. Todavia, Deus não se esquecerá dos seus filhos. O consolo que os crentes devem ter é o de que não são órfãos, jamais o serão, se estiverem em Cristo Jesus.
porque Deus jamais o abandonará. Romanos 8,15, o apóstolo disse: porque não recebeste o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Por isso, você pode clamar diretamente a Deus, por meio somente de Jesus Cristo. Não é por meio dos ídolos de barro ou por meio de Maria, mas por meio de Cristo Jesus. O único que o justifica de seus pecados. Você pode ser ouvido pelo seu Pai. A doutrina da adoção ainda nos deixa entendidos que estamos sob a tutela de Deus. Assim como o Pai é Ele quem cuida de nossas vidas, é Ele quem supre todas as nossas necessidades, bem como é Ele que nos corrige através da sua vontade revelada em sua palavra. Desse modo, a condição de filhos de Deus é, para aqueles que se arrependem de seus pecados, uma condição de privilégio, de benefícios para com o próprio Deus. Nós precisamos notar a diferença entre a adoção humana e a divina. Certo puritano, em séculos atrás, disse: a adoção humana é introduzida quando há poucos filhos naturais ou nenhum. Por uma questão de necessidade, por uma questão de talvez a mulher não poder ter filhos, ou também por alguém querer ajudar os outros. Mas a adoção divina não provém de alguma carência, e sim da abundância de bondade, pela qual é dada aos filhos adotados uma semelhança entre o filho natural e a união mística. Ou seja, Deus não teria nenhuma obrigação e não tem nenhuma obrigação de fazer com que aqueles que creem em Cristo se tornem também seus filhos. Mas o fato é que Deus é tão abundante em bondade, como nos responde a pergunta número 4, o breve catecismo sobre quem é Deus. A sua bondade é eterna, é imutável, de modo que Ele a estende sobre nós por meio de Cristo Jesus. Então eu quero que você nessa noite enxergue as verdades que o apóstolo João aqui está dizendo, para que você tenha consolo e também tenha consciência de quem você é. Em primeiro lugar, eu chamo a sua atenção ao fato de que nem todos os homens podem ser chamados de filhos de Deus. Versos número 1 e 2, o apóstolo diz: veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Pai, somos filhos de Deus, por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Eis a primeira verdade. Para ser filho de Deus é necessário conhecer a Cristo, conhecer o próprio Deus. O apóstolo diz que estes que não são chamados filhos de Deus não conhecem os que são, porque eles não conhecem a Deus. Na família de Deus só é adotado aquele que reconhece a Cristo como Salvador. Ainda que um filho seja um tanto rebelde, ou que o filho seja um tanto astuto, mesmo sendo filho de Deus, Deus o corrige, mas aqueles que não estão em Cristo, de modo nenhum podem receber benefícios da adoção. Você já deve ter ouvido a frase mais comum de nossa época: eu mereço isso, eu mereço aquilo, porque, claro, eu também sou filho de Deus.
Eu também sou filho de Deus, então eu também mereço receber os benefícios. A percepção da grande maioria é que ser filho de Deus implica em merecer alguma coisa, em usufruir de alguma coisa, sobretudo de usufruir dos bens deste mundo. No entanto, nós somos enriquecidos pela bondade de Deus revelada em Sua palavra, não propriamente pela bondade de Deus revelada ou distribuída através das bênçãos materiais. De modo nenhum. João capítulo 1, verso 12, o apóstolo diz: mas a todos quantos receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Se você se considera um filho de Deus, você nasceu de novo, você é nova criatura, você pensa de maneira viva e abundante a partir dos pensamentos de Deus, que está revelado em Sua palavra. Filhos de Deus são designados ainda como embaixadores de Cristo, como Paulo diz aos Coríntios. Verso número 2 deste capítulo 3, 1 João, o apóstolo diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Os filhos de Deus esperam a volta de Cristo. Esperam ver a face de Cristo. Os filhos de Deus anseiam pela libertação completa de seus pecados. Você também assim anseia? Você pode afirmar isso? Você pode afirmar que você, nessa noite, almeja a redenção última de sua alma? De modo contrário, ao mundo que ainda não conhece de fato os filhos de Deus, não conhece o que é ser filho de Deus, não sabem o que é ter um relacionamento com Deus, estes não podem usufruir, muito menos esperar aquilo pelo que os crentes anseiam, aquilo pelo que os crentes têm como a esperança viva de suas almas, a vinda de Jesus Cristo. Por isso, em 2 Coríntios 5:20, o apóstolo disse: de sorte somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Em Efésios, capítulo de número 2, do verso número 3, o apóstolo diz à igreja de Éfeso: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo identifica os ímpios como filhos da ira, aqueles que vivem a partir de seus próprios raciocínios, dos seus impulsos, das suas vontades, e não da vontade do seu Pai, e não da vontade de Deus. Você crê que é filho de Deus? Crianças, vocês sabiam que vocês são filhos de Deus acima de seus pais? Deus é o Pai por excelência. É aquele a quem vocês devem obediência acima de tudo. Você reconhece nessa noite que Deus foi bondoso e não somente perdoar os seus pecados, mas também torná-lo parte da sua família. E, em segundo lugar, filhos de Deus são chamados à santificação. É isso que João nos diz. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança. Assim como ele é puro, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A adoção não nos traz somente benefícios,
mas também responsabilidades. Mateus 5,13, Jesus diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. O filho deve obedecer ao pai. Assim como em todas as esferas, uns devem prestar a obediência devida aos outros, como nós devemos prestar a Deus como nosso Pai. Como nosso Pai por excelência, Deus nos deu todos os meios necessários para que nós nos exercitemos em santificação. A base para a sua santificação é Cristo. Ele que é puro e viveu sem pecado, é nele que você repousa a sua fé. Observe que João diz mais uma vez, no verso 3, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. É uma contradição de termos, irmãos e irmãs. Declararmos que temos essa esperança e não buscarmos a santificação. Não nos santificamos para nos sentirmos felizes, melhor, nem para que sejamos poupados de situações de aflição. A nossa santificação é para que agrademos a Deus, para que a sua vontade seja plena em nossa vida. Uma das características da santificação que o apóstolo descreve aqui é o envolvimento de dois trabalhos. Deus trabalhando, nos fortalecendo por meio da sua palavra, como um Pai bondoso, nos instruindo, repreendendo, edificando, e nós nos exercitando nos meios de graça que Ele nos concede, assim como nos esforçamos para agradá-lo em qualquer circunstância. Não é isso mesmo que o apóstolo diz? Assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Você tem esperança em Cristo Jesus nessa noite? Você deve saber que a sua comunhão depende disso. Sua comunhão com Deus depende da sua santificação. Da sua santificação em Cristo Jesus. Thomas Brooks, um puritano, certa vez disse: a santificação é a simples prática experimental da adoção e da filiação. Assim como um filho reconhece a bondade das palavras, os conselhos, a retidão do seu pai, se deleita em praticar aquelas instruções, exortações, nós, como filhos de Deus, devemos praticar a santificação como algo natural de alguém que está submisso a Cristo Jesus. Nossas aflições, as nossas dores, a luta que enfrentamos em nossos corações devem contribuir para a nossa santificação. Mesmo que seja tão difícil, mesmo que às vezes pareça um vale de batalha, aonde nenhum dos lados cessa de guerrear, você deve saber, não deve baixar a guarda, deve se postar como um fiel escudeiro, um filho da aliança, e afirmar, como o salmista afirmou no capítulo 119, verso 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos.
filhos de Deus são aqueles que provam da lei de Deus, daqueles que se deleitam em Deus e que reconhecem a sua transgressão para com a sua lei. Você reconhece nessa noite que é transgressor da lei de Deus? A diferença do cristão para o ímpio, que acredita ser filho de Deus, é que o filho, ele reconhece a autoridade de seu pai, não somente para lhe trazer os benefícios, mas também para lhe imputar os erros, para lhe mostrar o caminho da verdade, para lhe tirar do caminho tortuoso, para fazer com que você enxergue a malignidade dos seus pecados. Filho de Deus, reconhece a autoridade do seu pai. Mas em terceiro e último lugar, os filhos de Deus possuem a verdadeira esperança. Assim como o filho pródigo, que em primeiro momento demonstrou o coração de um ímpio, depois ele demonstra o coração de um cristão que quer se satisfazer em Deus. Porque o cristão é aquele que espera com convicção a Cristo. Porque o cristão é aquele que tem testemunho da palavra de Deus. E tem a verdadeira esperança, a verdadeira alegria, que se firma no que João 14,3, nosso Senhor Jesus diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Não tem faltado neste mundo objetos para que o homem idolatre, crie o seu próprio Deus. Ao afirmarem que são filhos de Deus, eles não fazem a mínima distinção entre o que significa servir a Deus e servir ao mundo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, como nos diz o salmista, mas aqueles que estão em Cristo confiam unicamente em Deus, confiam unicamente na sua palavra revelada. Verso número 5 em diante, o apóstolo diz: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. O Cristo do mundo não é o Cristo das Escrituras. Quando digo do mundo, eu digo daqueles que em qualquer esquina declaram conhecer a Cristo. O Cristo das Escrituras é aquele cuja santidade nos impulsiona, nos ordena, nos chama à santificação, à vida, e vida em abundância. O apóstolo João, de maneira clara e evidente, não deixa dúvida quanto à verdade de que os filhos legítimos são aqueles que se submetem a Cristo. E os filhos legítimos são aqueles que se submetem à palavra de Deus. Os filhos de Deus não se deixam encher os olhos, ainda que seja tentado, mas não se deixam levar até, em última instância, pelo que o mundo oferece. Ainda que seja permitido os filhos de Deus se engajarem em todas as áreas deste mundo, quer seja na política, na cultura ou em qualquer outro lugar,
Nada tira o foco, nada tira a esperança deste filho, a não ser alcançar a redenção última em Cristo Jesus. Seus olhos estão firmados em Cristo. A sua pátria é celeste. Aquilo pelo que mais você trabalha é celestial. Filipenses 3:20, o apóstolo disse: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, qual transformará o nosso corpo de jubilação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Nessa noite, eu acredito que a vontade do seu coração seja se desfazer de todo mal, de toda a perversidade que quer lhe acometer, lhe destruir, lhe retirar do caminho de Cristo. Mas você deve continuar. Você deve seguir alicerçado em Cristo Jesus. Observando o que o apóstolo disse no verso número 1, observando o grande amor que Deus teve para conosco. E não somente nos perdoar os pecados, mas nos tornar filhos de Deus. Assim como o Pai, que está superior ao Filho, você nessa noite não pode perder de vista a superioridade de Deus sobre a sua vida. O que Deus é e quem você é. E quem nós somos. Olhar para si mesmo sem Cristo é olhar diretamente para o inferno. Olhar para si mesmo é olhar para o homem natural, como nos diz Tiago, que se olha no espelho e contempla a sua própria face, a sua própria iniquidade, seus próprios erros. Porque assim vive o homem sem Cristo. Porque assim vive aquele que anda e deseja e almeja continuar andando sem Cristo. Ele só contempla a si mesmo. Mas nessa noite, o que está faltando para que você seja mais atencioso ou atenciosa ao que o apóstolo disse aqui? O que está faltando para você, de fato, executar aquilo que é próprio dos filhos de Deus? Você confia e se alegra nessa verdade? Que a graça do nosso Deus seja por todos vós. Por sua fronte vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome, porque não merecíamos nem mesmo a justiça de Cristo, mas o Senhor nos dá muito mais. O Senhor também nos faz participantes da família celestial. O Senhor nos faz herdeiros de Cristo. O Senhor nos fará reinar com Cristo em toda a eternidade. Confiamos nas tuas promessas, Senhor. Mesmo em meio a este mundo caído, mesmo em meio à devassidão, às misérias, a tanto mal que quer nos corromper, a tudo que quer nos levar para baixo, nós confiamos. E em Cristo Jesus, e no Senhor, nós somos mais do que vencedores. Que somos teus filhos, e podemos encontrar refúgio em Ti.
Ajuda-nos, Senhor, a vivermos como filhos amados, em obediência a Ti, para a glória do Teu nome. Te rogamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.